Uma das piores coisas para o torcedor é botar expectativa em um moleque da base e ele não ser tudo aquilo que se esperava. Então hoje eu vou relembrar as maiores promessas da base do Vasco que não vingaram. Bora lá! O volante Alberoni era uma joia da base do Vasco lá no início dos anos 2000. Ele era titular da seleção sub-17 junto com o Diego Ribas, que na época estava no Santos. E aí, antes de estrear pelo profissional do Vasco, ele foi vendido para a Inter de Milão. Na época, era a Inter de Milão de Ronaldo Fenômeno. Na Inter, ele treinava no time B e virou camisa 10 por lá, mas não foi aproveitado pelo time principal. Aí, entre 2004 e 2006, ele passou por 6 clubes diferentes, inclusive o Barcelona B e o Independiente da Argentina. Em 2006 ele voltou para o Vasco para realizar o sonho de atuar pelo time principal. Ele não era titular, mas participou de muitos jogos naquela campanha, e no ano seguinte ele voltou a rodar por lugares até parar no Asa de Arapiraca em 2012 e se aposentar. Hoje em dia ele atua como empresário de jogadores. Lucas Santos foi a promessa mais recente que não vingou. Primeiro, ele era chamado de Robinho na base e sempre foi muito falado. O auge dele foi na Copinha de 2019, que ele chegou na final contra o São Paulo disputando com o Antony para ser o melhor jogador da competição. Inclusive, nessa final ele faz um golaço de falta no jogo, mas o Vasco perde nos pênaltis para o São Paulo. No mesmo ano ele subiu para o profissional, mas não conseguiu se firmar e foi emprestado para o CSKA da Rússia. Lá ele só atuou em 4 partidas e voltou para o Vasco. Depois ele passou por Brasil de Pelotas, Tombense, Portuguesa do Rio e agora ele acabou de assinar com Bahia de Feira. Mas o caso do Lucas Santos eu acho que sempre foi muito claro assim. Ele sempre teve talento e potencial, mas o tamanho dele atrapalha, né? Ele é muito pequeno, muito frágil e aí fica difícil para ele jogar futebol hoje em dia. Aqui temos um caso triste. O Guilherme Costa sempre foi tratado como um craque, sendo camisa 10 de todas as seleções de base. Inclusive, ele chegou a namorar a atriz Juliana Paiva. E ele subiu bem pro profissional, mas sofreu muito com lesão. E em 2020 ele estava emprestado pro Boa Vista, se machucou feio e nunca mais conseguiu jogar. O ex-jogador alega que o Vasco errou e liberou ele mesmo estando lesionado, mas diz que continua indo aos jogos e não guarda rancor do clube. Em entrevista para a Globo, ele mostrou uma cicatriz que tem no rosto. Ele disse que buscava fugir da realidade e bateu o carro e quase morreu. Além do Boa Vista, ele também foi emprestado para o Vitória e para o CRB. Aos 29 anos, ele se aposentou precocemente e chegou a entregar geladeiras com o pai dele, rodar como Uber, mas hoje, felizmente, ele se encontrou e é analista de desempenho individual de alguns jogadores. Mais ou menos na mesma época, o Vasco também tinha outro camisa 10 que frequentava as seleções de base, Matheus Índio. Esse aqui eu tinha certeza que seria muito craque, mas ele não vingou no Vasco, rodou em times pequenos de Portugal e teve uma grande chance em 2020, contratado pelo Cruzeiro. Por lá ele não chegou nem a ser registrado e rodou por outros clubes pequenos como Botafogo de Ribeirão Preto, Ipatinga e foi parar na Albânia. Hoje ele tem 29 anos e está sem clube. Outro caso muito triste é do atacante Thales. Depois de um começo meteórico em 2013, ele brilhou no Vasco e sempre era convocado para as seleções de base. Inclusive, nessa época, a seleção principal sofria com a falta de centroavantes e o Filipão cogitou convocar ele para a Copa de 2014. Entre muitos altos e baixos por conta dos problemas extracampo, o Thales voltou a brilhar em 2016. Ele fez os 2 gols da virada contra o Ceará no Maracanã, carimbando a volta do Vasco para a Série A do ano seguinte. Depois disso, o jogador foi emprestado para o Japão e para Ponte Preta, onde ele estava em 2019, quando faleceu precocemente em um acidente de moto. Bom, para mim, esses foram os principais talentos da base que não vingaram. Tem outros que não foram tudo aquilo que a gente esperava, mas pelo menos seguiram carreira, jogaram aí em Série A, Série B. Esses que eu citei, infelizmente, não tiveram sequência na carreira. Você acha que ficou faltando alguém? Então comenta aí e até o próximo. Valeu!